Saúde os amados irmãos e irmãs em Cristo e caros ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico, escatológico e profético, intitulado ao tema Teólogos Pré-Tribulacionistas. Cegos guiando cegos para a perdição. Amém? Então o tema hoje vai ser muito forte. Hoje vamos expor este assunto. Teólogos pré-tribulacionistas são cegos guiando cegos para a perdição. Amém? Glória seja dada ao Cordeiro. Vamos iniciar aqui com uma passagem bíblica. Lucas 6,39. E dizia-lhes uma parábola. Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Então Jesus está dizendo. E dizia-lhes uma parábola. O que é parábola? É uma comparação, uma narrativa comparativa, com símiles. Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos numa cova? Agora eu pergunto, pode o teólogo pré-tribulacionista guiar o cristão nos dias da grande tribulação para a salvação? De forma alguma. Ele vai guiar é a condenação eterna. Aleluia, perpétua. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus, porque assim não pode haver duas verdades, não é? Diferentes e ambas serem a verdade. Uma tem que ser a verdade, outra tem que ser a mentira. Amém? A igreja não pode, ao mesmo tempo, ser arrebatada antes da tribulação e depois da tribulação. Ela ou é arrebatada antes ou é arrebatada depois. Quem querer diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Então, meu irmão, não pode haver. Então uma delas é mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Se uma delas é a mentira e o pai da mentira é o diabo, aleluia, será que os mentirosos herdarão o reino de Deus? Os teólogos que estão-te mentindo vão herdar o reino de Deus? É uma pergunta forte. Olha aí. Então uma delas é mentira. A igreja não pode ser arrebatada antes da grande tribulação e ao mesmo tempo depois. E ambas serem a verdade. Ela ou é arrebatada antes ou é arrebatada depois. Alguém está-te mentindo. Olha aí. Quem é o pai da mentira? João capítulo 8, versículo 44. Amém? Olha o que é que diz aqui. João capítulo 8, versículo 44. Amém? Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o que é que Jesus diz dentro do contexto. Vamos ver aqui dentro do contexto. Amém? Vamos ler aqui. João 8,31. Yeshua, Jesus, dizia, pois aos judeus, Yahudim, que criam nele, se vós permaneceres na minha parábola, amém, na minha palavra, amém, se vós permaneceres na minha palavra, em espanhol é palavra, em inglês é word, aleluia, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, ou seja, seguidores. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a palavra nos liberta. E Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14,6. Tomé pergunta, mostra-nos o caminho. Ou melhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, tanto Jesus é a palavra viva, conforme Apocalipse 19, glória a Deus, porque quando ele vier para guerrear a batalha do Armagedão, para descer, para vencer os exércitos do Anticristo, aleluia, o título que ele tem, escrito, aleluias, aleluia, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Andaramanaya Saia, aleluia, se chama a Palavra de Deus, ele é a Palavra viva, mas a palavra escrita também é verdadeira e é verdade, e ela nos liberta, aleluia, Xarabacantou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus também disse em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra te limpa de todo o pecado, te purifica, lava a tua alma. E responderam-lhe, somos da descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, ou seja, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres.
Aleluia. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Servo que é escravo. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Aleluia. Então muita gente procura me matar, não é? Às vezes não fisicamente, mas matar os meus argumentos, matar a minha pessoa, no sentido moral ou qualquer outro sentido, ou de caráter, porque dizendo que eu estou ensinando heresias, de perdição, doutrinas de demónio, falsos evangelhos, que eu sou um falso profeta, que eu sou um falso mestre, que eu sou um falso Cristo, não é? Então eles blasfemam do Espírito que está em mim, dizendo que é demónio, que está ensinando estas verdades. Então, faço minhas as palavras de Jesus. Então, eles procuram me matar. Eu que sou o profeta. Assim como procuraram matar Jesus, também procuram matar os seus discípulos. Eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou Jesus. Não estou colocando no lugar de Jesus, mas eu sou seu seguidor, seu imitador. Aleluia. Seu verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Aleluia. Então, aleluia. Recabandagaia. Bem seis que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Glória seja dada ao Cordeiro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Sharamanto covaraya remenéria. Olá e clá plá 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 xéria. Aleluia. Procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Aleluia. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Aleluia. Oh, glória a Deus. Arabaia. Aleluia, glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia. Rabacantova. Quem crê que Deus está aqui, diga amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aramandro, ganéria, bandorgova, astéria. Olha aí. E cumpriu-se a escritura. Olha aí. Aleluia. Quem crê, diga glória. Olha aí o mistério. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Está em Tiago, capítulo 2, versículo 21 a seguir. Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, meu irmão, isto é bem claro sobre Abraão. Aleluia. Deus fez uma aliança com Abraão e disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer que a salvação não é só dos judeus. A salvação vem dos judeus porque Jesus era judeu. No sentido, que ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Mas em Cristo Jesus não há judeu nem há gentio. De ambos os povos Deus fez uma nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Mas agora diz assim: mas agora procurais matar-me, o homem que vos tem dito a verdade de que de Deus tem ouvido. E Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai, disse Jesus. Disseram para Jesus, não é, estes israelitas: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Aqui eles acusaram o quê? Jesus de ser um filho ilegítimo, um filho bastardo. De Jesus ser o fruto de um relacionamento anterior Repandaga surikenderebe kenderebe xeria. Aleluia, de Miriam, de Maria. Labandogorianda rebandaga súria. Aleluia, aleluia. Antes de se casar com José. Então Jesus seria fruto de um relacionamento fornicário, de uma relação íntima que Maria teria tido com algum jovem antes, não é, de se casar com José. Não é? Porquê? Porque eles souberam que Maria estava grávida. E como é que Maria pode estar grávida se ela ainda não se ajuntou com José em uma só carne, ainda não consumou o casamento, está apenas desposada, está comprometida, está apenas noiva? Porque os noivos israelitas ficavam separados durante um período de um ano.
Eles noivavam, no ato de noivado faziam, não é, um compromisso. Nesse compromisso de noivado já se fazia o registro civil. Não é? O casamento civil fazia-se ao início logo do noivado e depois ficavam noivos. Naquele período de noivado não havia contacto entre a noiva e o noivo. Se durante aquele período, ou até mesmo na noite de núpcias, o noivo descobrisse que ela não era mais virgem, podia dar-lhe carta de repúdio e mandá-la embora. Porquê? Porque ela teria-o enganado, seria uma fraude. Isto nos dias de hoje seria, por analogia, uma fraude. Seria um crime. Ou seja, alguém poderia dissolver, anular um casamento juridicamente porque a noiva enganou o noivo, dizendo que era virgem, não sendo mais virgem. Amém? Então, eles pensavam que Maria tinha fornicado. Então acusaram Jesus de ser nascido de fornicação, não de adultério. Porquê? Porque o adultério é após o casamento consumado. Andaramanai. Então ele era nascido de porneia, que é a exceção que Jesus deu para quê? Para repudiar. Jesus não deu exceção por causa de moixeia, por causa de adultério, mas por causa de porneia. Emai, que são palavras diferentes. Não foi por causa de adultério, mas sim por causa de fornicação. Então acusaram Jesus de ser o quê? Um filho bastardo, ilegítimo. Aleluia! Mal eles sabiam que o que em Maria era gerado do Espírito Santo. Porque José, quando soube que ela estava grávida, durante aquele período do noivado, intentou deixá-la secretamente no seu coração. Bastava dar-lhe uma carta de repúdio, não dizer o motivo, e dissolvia aquela união. Mas o anjo veio para José e disse: não temas a receber Maria, a tua esposa, porque o que dela é gerado, o que é gerado no seu ventre é gerado do Espírito Santo. Ele salvará um povo dos seus pecados. Quem queria diga glória. Então é tremendo. Então acusaram Jesus de ser o quê? Um filho bastardo, nascido fruto do pecado de fornicação. E a fornicação é um pecado que só pode praticar quem é solteiro. Casado não pratica fornicação, não pratica porneia, que é fornicação, mas pratica moixeia, que é adultério. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra? Olha aqui, agora é importante, porque estamos a falar do quê? Que os teólogos, qual é o tema desta mensagem? Um tema forte. Os teólogos pré-tribulacionais são cegos, guiando cegos para a perdição. Porquê? Porque não pode ser ambas as coisas serem verdade. Não pode o pré-tribulacionismo ser verdade e o arrebatamento depois da tribulação que nós defendemos, tanto nós como os que acreditam no arrebatamento pós-tribulacional clássico, acreditam. Não pode uma coisa ser verdade e a outra ser verdade. Porque ambas se anulam. Ou Jesus vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação ou vem depois. Amém? Eu aqui estou ignorando aqui um pouco a mi-tribulacional porque já não é uma posição relevante. As mais relevantes agora é o pré, que é a maioria da igreja atual. Amém? E é o pós. Em segundo lugar, em terceiro é o pré-ira. Eu creio no pré-ira. Mas ainda que seja pós, estão mais preparados para ser arrebatados os do pré-ira do que os do pré-tribulacional. Porque nós sabemos que vamos passar por tribulação. E que vamos ver a cara do anticristo e vamos ser perseguidos por ele durante os dias da grande tribulação. E vamos estar aqui na Terra durante a época da marca da besta. Então nós temos que nos preparar para esses dias. O problema é que os que creem no pré-tribulacionismo não estão preparados para nada. E há a menor lapada quando a coisa começar a apertar, quando a coisa começar a afunilar, quando tu fores a um supermercado e te disserem: olha, agora já não podes mais comprar aqui nada no supermercado se não tiveres aí um chipzinho ou uma tatuagem na tua mão direita. Se tu não receberes essa marca na tua mão direita ou na tua testa, tu não podes entrar sequer no supermercado. Não vais comprar mais nada. Não vais poder mais comprar. Então tu vais morrer de fome. Vais passar fome. As tuas crianças vão chorar. Mãe, pai, quero leite, quero comer. Não há nada. Amém? E é nessa época, precisamente, que a maioria dos pré-tribulacionistas vão abandonar a fé em Jesus e vão aceitar o anticristo e vão adorá-lo e vão receber a sua marca na mão ou na testa. Porquê? Porque não estão preparados mentalmente, psicologicamente, fisicamente, logisticamente, doutrinalmente, espiritualmente, não estão nada preparados para os dias que vão vir. Então, os teólogos pré-tribulacionais, a meu ver, estão ensinando coisas erradas, que são mentiras, porque não é verdade, é mentira. Estão anulando as palavras de Jesus, não é? Se constituindo eles mesmos de anticristos. Muitos deles, porque estão anulando o que Cristo
prometeu que a igreja ia passar em Mateus 24, anulando, distorcendo as próprias palavras de Jesus, anulando, não é? Criando fábulas e fantasias. E aí está o problema, porque se o pré-tribulacionismo é uma mentira, então quem é o pai da mentira? Já vais ver. Diz aqui, vós tendes por pai ao diabo, palavras de Jesus. O diabo quer dizer caluniador, injuriador, caluniador, fofoqueiro, intrigueiro, fuxiqueiro, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então Satanás foi homicida desde o princípio. Ele conseguiu, olha, Satanás matou-se ele mesmo espiritualmente, porque ele dizia no seu coração, dizias no teu coração, subirei ao céu e lá exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ele queria ser uma maioral lá no céu. Aleluia! Corrompeste, filho meu, já não és. Aleluia! Fiz sair de ti um fogo que te consumirá. Ele foi julgado por Deus. Então, ele se matou ele mesmo. O diabo se matou ele mesmo. Não era diabo. Ele era Lucifer, que quer dizer brilhante, luzente, resplandecente. Filho da manhã. Não é estrela da manhã. Estrela da manhã é um título somente que compete a José. Ele era filho da manhã. Filho da alva. Ben. Alabanda, rabando, glória, brai, súria, can. E não cocado. Não era estrela, era filho. Ribalamasteria. Aleluia. Então ele se matou ele mesmo desde o princípio. Lá no céu. Mas não se contentou de se matar sozinho espiritualmente. Ele matou a terça parte das estrelas do céu. Arrastou após a sua queda a terça parte das estrelas de Deus. Está lá no livro do Apocalipse. Aleluia. No capítulo 12, que é o famoso capítulo da mulher e do dragão. Aleluia. Então isto é uma palavra revelada. Amém? Glória a Deus. Então, os teólogos pré-tribulacionais atualmente, porque há uns séculos atrás a pessoa podia até crer e talvez, pela misericórdia de Deus, fosse salva. Mas agora os pré-tribulacionistas dos últimos dias são aqueles que mais vão sofrer naqueles dias. Porque não vão estar preparados. E a maioria vão certamente apostatar da fé por terem sido enganados. Quando vier a besta, não vão reconhecer quem é a besta. Quem é o anticristo. Vão dizer, não, isto é um bom homem. Não, isto é apenas um político que vai trazer paz e segurança e prosperidade às nações. Eu vou votar nele, vou segui-lo. Não é? E quando vier a marca da besta, não, esta nova tecnologia, não, isto aqui na mão, direito ou na testa, não, isto é apenas uma nova tecnologia, este chip ou esta tatuagem, isto é apenas uma nova tecnologia que vai facilitar a vida de todas as pessoas. Porque o meu pastor disse, quando vier a marca da besta, a igreja já não estará mais aqui na terra. Então isto ainda não é. E isso vai levar à apostasia. Não, este ainda não é o anticristo, porque o meu pastor, a minha igreja, o credo doutrinário, por exemplo, das atuais Assembleias de Deus, diz que a igreja está arrebatada antes da grande tribulação. Então isto não é um anticristo, não. Isto é apenas um bom político. Vou apoiá-lo, vou segui-lo, vou aplaudi-lo. É? Tem gente aplaudindo o Bolsonaro nas igrejas. Mito, 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 mito. Estão aplaudindo o Bolsonaro, exaltando como Deus. Outros estão aplaudindo o Lula. Também houve uma igreja aí, que acho que é a igreja da Assembleia de Deus dos últimos dias, que apoiou e aplaudiu o Lula. Eu aplaudo a Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No nosso ministério não tem essa palhaçada de aplaudir políticos. Não tem essa palhaçada de ter gente ligada à maçonaria. Não é? Se o indivíduo veio da maçonaria para a igreja, tem que largar a maçonaria. Tem que optar, ou fica com a maçonaria ou fica com a igreja. A igreja está livre e está aberta para que as pessoas venham e visitem a igreja. Mas para ser membro da igreja, batizado, para ir a batismo e tomar a Santa Ceia, tem que largar a maçonaria. Se depois já ser batizado, ou até ser um obreiro, ou quem sabe até um pastor do nosso ministério, aderir à maçonaria, tem que ser excluído. Tem que ser disciplinado e excluído. Estás fora da igreja, estás fora da comunhão, não fazes parte do corpo de Cristo. Claro que a igreja continua aberta para quem quiser vir, até para eles visitar. Mas já não fazem parte das atividades, já não podem tomar comunhão no corpo e no sangue de Jesus, na Santa Ceia do Senhor. Aleluia! Então, meu irmão, os teólogos pré-tribulacionistas são cegos, guiando cegos para a perdição. Porque 80% ou até mais das igrejas atuais, não é? Incluindo as igrejas pentecostais em geral e as igrejas que dizem ser de sã doutrina, como as assembleias e muitas pentecostais, como a Deus é Amor, não é? Acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E não estarão preparados nem para ver o anticristo e o reconhecer e não o receber como um líder, não o apoiar. Remanaia séria!
aleluia, nem o aplaudir, aleluia, nem o elogiar, e não vão reconhecer a marca da besta, vão dizer que é apenas uma nova tecnologia. Não, porque o meu pastor diz que quando chegar a marca da besta, a igreja não estará mais aqui na terra, já terá sido arrebatada. Então isto não é, podemos receber, não tem problema. Então isso vai levar o quê? Muitos a que percam a sua eterna salvação, porque se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o seu sinal, a sua marca na mão ou na testa, será atormentado noite e dia sem cessar no lago de fogo. E a fumaça do seu tormento vai subir para todo o sempre. Nunca mais vão ter chance de salvação. Nem que tu depois pegues num facão e queiras cortar onde está um chip, tu já o recebeste, tu já perdeste a tua salvação. Então não é só a blasfémia contra o Espírito Santo, não é? Que vai fazer com que alguém perca a salvação. Há vários outros pecados. Obviamente, não é? Que a blasfémia contra o Espírito Santo foi aquela, não é? Que Jesus citou em Mateus capítulo 12, mas não é a única. Aleluia, em Apocalipse 13, Apocalipse 14, fala que quem receber a marca da besta, não é? O seu nome vai ser arriscado no livro da vida. Acabou, meu irmão. Inferno é garantido. Após a morte, segue-se o juízo. Céu ou inferno, é o Hades, é o Sheol. E depois do juízo final, serás ressuscitado com um corpo de ignomia, julgado diante do grande trono branco e lançado vivo no lago que arde com fogo e enxofre. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Então hoje o tema é forte, meu irmão. Os teólogos pré-tribulacionistas são cegos, guiando cegos para a perdição. Para a perdição. Porque no período da tribulação, que toda a gente vai passar, ninguém irá escapar, a igreja, a maioria dos cristãos, não estará preparado. Ou seja, esses teólogos pré-tribulacionistas estão mais a preparar os cristãos para receber, para adorar a besta e receber a sua marca na mão ou na testa, do que preparando para o arrebatamento. Estão despreparando. Porque o arrebatamento, não é? É um evento que irá acontecer. Toda a gente crê nisso. O problema é que o arrebatamento não é algo que seja iminente, secreto nem pré-tribulacional. É algo que é pós-tribulacional. E que não é secreto. A vinda de Jesus é visível, é gloriosa. E que depende de sinais, e os sinais ainda não estão cumpridos. Então a iminência ao presente é uma heresia de perdição. No futuro será uma realidade, com todos os sinais que estiverem cumpridos, que inclui a manifestação do homem do pecado na abominação da desolação, a violação do tratado de paz a meio da 70ª semana de Daniel, e inclui os dias da grande tribulação contra os escolhidos, e também o escurecimento do sol e da lua, na abertura do 6º selo de Apocalipse. E antes que isto aconteça, não pode estar iminente, não pode estar às portas, próximo e às portas. Porque Jesus disse, quando depois vides todas estas coisas se cumpriram, sabei que Ele está próximo e às portas, aí então será iminente. Então a iminência futura é uma realidade, mas a iminência presente é uma heresia de perdição, que está despreparando a igreja, porque o arrebatamento, tanto os pré-tribulacionistas como os pós-tribulacionistas, como aqueles que creem no arrebatamento para a ira, queremos que Jesus vai vir arrebatar a igreja. Queremos num arrebatamento. O problema é que um arrebatamento sem sinais é uma mentira. Nunca é antes ouvida, querida nem pregada nas igrejas cristãs, nas Assembleias de Deus. Cristão. Quando eu digo Assembleias de Deus, não é a denominação assembleiana brasileira. Não é? Porque congregação ou igreja também pode ser chamado de uma assembleia. Um ajuntamento, uma reunião de cristãos. Amém? Então nunca antes de 1830, foi quando surgiu a doutrina pré-tribulacionista, se ouviu, se creu ou se pregou que Jesus viria secretamente, metia um capuz na cabeça, né? Vinha às escondidas, arrebatar os seus santos escolhidos de uma forma invisível, iminente e pré-tribulacional. Nunca antes tinha ouvido tal história absurda. Se isso fosse a verdade, essa verdade já teria que ter sido ensinada e pregada desde a igreja primitiva. Mas a igreja primitiva queria primeiro tinha que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Tal como Paulo falou, ninguém dará alguma vos engano. Porque não será assim. O arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia, se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe ou se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 4 e 5. É Bíblia, meu irmão. É Bíblia. Só não vê quem não crê. Glória a Deus. Continuando aqui. Então, vós tendes por pai o diabo. Se o pré-tribulacionismo é uma mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo.
E quem crê no diabo tem por pai ao diabo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Jarabacantarabacaya. Então quem crê na mentira também vai ficar de fora. Como é que eu posso provar? Que a pessoa pode perder a salvação só por crer no pré-tribulacionismo. Pode, é uma possibilidade, porque Deus vela pela sua... Que vês tu, Jeremias? Jeremias 1, 12. Eu vejo uma vara da amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para que se cumpra. E o que é que diz a palavra de Deus? Que ele vai cumpri-la. Está lá em Apocalipse. Será que aqueles que acreditam na mentira vão ser salvos? É complicado. Podem perder a salvação, meu irmão. Fica atento a isto. Não pode ser verdade que Jesus vem arrebatar a igreja antes da tribulação e ao mesmo tempo ser verdade que Jesus vem arrebatar a igreja depois dos dias da grande tribulação. Uma das duas afirmações está incorreta. Ambas não podem ser verdades. E se ambas não podem ser, então uma é verdadeira, outra é mentirosa. Uma é verdade, outra é mentira. E se tu crês naquela que é a mentira, tu podes ficar de fora. Se tu crês na visão mentirosa. Apocalipse capítulo... olha aí. Apocalipse capítulo 21, só para tu entenderes que os teólogos pré-tribulacionais podem ficar de fora só neste versículo. Apocalipse 21, 8. Olha o que é que diz. Mas quanto aos covardes, que são os medrosos, outras traduções diz tímidos, e aos incrédulos, aleluia, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, são os rebeldes também, e os que oram ao contrário, fazem oração contrária, desejam mal ao seu próximo, e aos idólatras e a todos os mentirosos. Todos os mentirosos. Todos. Então não há exceção. Então se o pré-tribulacionismo é uma mentira, quem ensina mentira é o quê? É um mentiroso. Então o teólogo pré-tribulacional é um mentiroso. Está-te enganando. Aleluia. Está-te enganando e está-te levando para a condenação. São cegos e andam cegos rumo à sua perdição. E não vão sozinhos. Eles não querem cair no inferno sozinhos. Então, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, o destino a quem mente é o lago que arde com fogo e enxofre. É forte esta palavra. Agora, Apocalipse capítulo 22. Versículo 14 e 15. Diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Não é? E o que é que Jesus ordenou? Jesus disse assim: então vos hão de entregar para a tribulação e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mandou-te perseverar até ao fim. Não mandou achares que vais escapar antes dos dias da perseguição. Aleluia. Xarabacantora manarabataya. Lai cameriandalaia. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, os mandamentos de Yeshua, os mandamentos do Salvador, do Messias, do Mashiach, do ungido, do Cristo, para que tenham direito à árvore da vida. Andai, cameri, andalai, remanai, suri, candarévia. Árvore da vida. E possam entrar na cidade pelas portas, é a Nova Jerusalém. Mas se ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e a todo o que ama e o que pratica a mentira, o que comete a mentira. Então quem te mente dizendo que tu vais escapar da grande tribulação, está-te a mentir. E se tu crês nisso e amas essa doutrina, tu amas uma heresia de perdição. Já é que tu podes ficar de fora naquele dia. Aleluia. Ai, mas pastor, muita gente tem tido visões que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Visões falsas. E adivinhação e engano do seu próprio coração é aquilo que eles vos profetizam. Porque Deus vela é pela sua palavra para que se cumpra. Nenhuma visão, nenhuma revelação, nenhum arrebatamento de espírito ao céu, ao inferno, até ao purgatório, que é um falso da Glória Polo católica, pode contrariar o que está escrito na palavra. Porque se Deus te arrebata para te mostrar coisas grandes e firmes que não sabes, essas coisas grandes e firmes que não sabes já estão na palavra. É apenas uma confirmação. Já lá bastai. Porque se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se a revelação, está lá em Isaías 8:20, se a revelação que te vão dar vai contra o que está escrito na palavra, é porque não vem de Deus. Então,
Cuidado com esses sonhos e visões aí, que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, porque isso não vem de Deus. Porque Jesus não nos mentiu, e são revelações mentirosas. Visões falsas. Jeremias 14:14 já nos advertiu o profeta Jeremias, está no capítulo 14, versículo 14. A gente sabe que a divisão em capítulos e em versículos foi feita muitos séculos mais tarde, desde que a Bíblia foi inspirada. Antes era tudo um livro inteiro em rolo. Mas está nesta porção, aquilo que Deus revelou para Jeremias. Jeremias capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, só para tu entender, era sempre revelações do Senhor. Assim diz o Senhor acerca deste povo. E olha o que é que diz aqui no versículo 14. E disse-me o Senhor, disse a quem? Ao profeta Jeremias. Os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, são adivinhos, são feiticeiros. E a vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Então, todas essas visões aí, que Jesus vai vir antes da grande tribulação, são falsas. Deus não é Deus de confusão. Deus não vai revelar a um irmão que vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação e a outro irmão ou outra irmã que vai arrebatar depois. E que a igreja estará aqui na terra e tem que se preparar para esses dias. Então, uma dessas duas visões está falsa. Uma é verdadeira e outra é falsa. Não podem as duas visões ser verdadeiras. Glória a Deus, então é bem claro. É bem claro, meu irmão. Isto aqui, nós aqui matamos a cobra e mostramos o pau neste canal. Aqui é preto no branco e branco no preto. Aqui é bem destacado, bem sublinhado, bem enfatizado a verdade. Então essas visões aí todas que aparecem aí, tem sonhos do arrebatamento, canal do arrebatamento, o arrebatamento iminente, sonhos, visões pré-tribulacionais, tudo falácias, tudo adivinhação, visão falsa, vaidade e engano do seu coração é aquilo que eles nos profetizam, porque Deus não deu ordem, não falou, não disse nada. O Senhor disse, eles estão furtando as palavras de Deus e vão ser condenados esses profetas. Vão ser condenados ao inferno e depois ao lago de fogo. Olha aí, Ezequiel capítulo 13. E veio a mim a palavra de Adonai, do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam. E diz aos que só profetizam do seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subiste às brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para estares firmes na peleja no dia do Senhor. Então, nós temos que estar firmes no dia do Senhor. A igreja não é arrebatada antes do dia do Senhor, mas ela vai estar firme na peleja no dia do Senhor. A igreja verdadeira. A falsa vai apostatar da fé. A falsa vai abandonar a fé em Cristo e receber o anticristo. A falsa vai receber na sua mão, na sua testa, o chip 666 da besta. Ou a tatuagem, seja lá o que for. A nova tecnologia. Aleluia. Arabacantou. Viram vaidade e adivinhação mentirosos os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não tiveste visão de vaidade e não falaste de adivinhação mentirosa quando disseste que o Senhor disse? O Senhor me revelou, Deus me revelou, o Espírito Santo me mostrou, eu vi um anjo. Mas a Bíblia diz ainda que um anjo desça do céu e vos anuncia outro evangelho, além do que nós vos temos já anunciado, que vos seja maldito, anátema, disse Paulo, Gálatas 1, do 6 ao 8. É? Não tive. Olha aí, olha o que é que Deus está falando para esses profetas. Todos esses profetas que dizem que viram a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação e após o arrebatamento o anticristo se manifestava, é? E após o arrebatamento iniciava a grande tribulação. Eu pergunto, se a igreja fosse arrebatada antes da grande tribulação, contra quem a besta, o anticristo, iria fazer guerra e prevalecer contra quem? Não haveria ninguém para se opor a ele. Quem seriam os escolhidos? Não é? Porque se os santos já fossem arrebatados, não haveria mais escolhidos. Já foi tudo arrebatado, ninguém se iria opor ao anticristo. Então tem que haver um grupo que se oponha ao anticristo, que é a igreja, aqui na terra. Olha aí. Arabacantou.
Porventura não tivestes visão de vaidade? E não falaste de adivinhação mentirosa quando disseste o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Deus não falou. Porquanto assim diz o Senhor Deus, como tendes falado de vaidade, e vista a mentira. Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade. Esses que veem vaidade. Olha, Deus me revelou que vai arrebatar a igreja até ao final deste ano. Deus me revelou que vai arrebatar a igreja no mês tal, no dia tal. Deus me revelou que está próximo, está mesmo às portas, está próximo, está às portas, não falta mais nada, todos os sinais já estão cumpridos. Não é? E a minha mão será contra esses profetas, contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira, contra os profetas que dizem, Deus me revelou que a igreja está prestes a ser arrebatada. Eu vi a igreja ser arrebatada. E depois da igreja ser arrebatada começava o governo do Anticristo. Não é? Isso é mentira, adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Aleluia. Então é bem claro, isto é muito forte. Esta palavra, meu irmão. Aleluia, isto é muito forte. Amém? Glória a Deus. Ora, sério, olha aí. Tudo já está sendo preparado. E a igreja ainda não foi arrebatada, olha aí. Eu escrevi aqui. O pré-tribulacionismo ensina que a igreja não verá o anticristo, nem passará pela tribulação. E que não estará mais aqui na terra quando vier a marca da besta. E esse ensino, a meu ver, fará num futuro próximo que muitos se desviem da sua fé e caiam na apostasia plena. Na tal apostasia profetizada pelo apóstolo Paulo. Que ele disse, ora irmãos, julgamos-vos. Vamos ler aqui essa porção do apóstolo Paulo, inspirada pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito da Santificação, o Espírito Santo. Diz assim a palavra. Aleluia. Ora, irmãos, rogamo-vos, quem roga? Paulo, Silvano e Timóteo, a quem? À igreja dos Tessalonicenses. E não somente à igreja dos Tessalonicenses, mas a todas as igrejas. Porque quando uma carta era enviada para uma igreja, ela tinha que ser lida em voz alta, na sua plenitude. Depois disso, ela tinha que ser copiada várias vezes e essas cópias eram enviadas às demais igrejas. Então, rogamos, qual é o tema? Pela vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vinda. A palavra é vinda, parousia, a mesma utilizada por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, para se referir ao arrebatamento do versículo 17. Aleluia, quem queria diga glória. Então o tema é a vinda para o arrebatamento, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ora, quando é que nós vamos ser reunidos a Cristo? No arrebatamento. Então, o tema é a vinda de Jesus para o arrebatamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que é carta, estudo bíblico ou ensino bíblico, Bíblia de estudo profética da profecia, Daniel e Apocalipse interpretado versículo por versículo, comentário bíblico de escatologia, manual de escatologia do Dwight Pentecost, etc. Como de nós, aleluia, como se o dia de Cristo, o que é o dia de Cristo? Texto dentro do contexto. O que é o dia de Cristo? É o dia do Senhor. Porque Cristo é o Senhor. Aleluia, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, este dia de Cristo ou o dia do Senhor, que dia de Cristo é este? É o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento. Então é o dia do arrebatamento. Como se o dia do arrebatamento estivesse já perto, iminente. Amém? Ninguém de maneira alguma vos engane. Então ninguém vos diga que o arrebatamento no presente é iminente, que o arrebatamento está prestes a acontecer, pode suceder a qualquer momento, até neste preciso momento em que eu estou a pregar. Não é? Que não precisa de acontecer nenhum tipo de sinal que o preceda, nem nenhum evento que o anteceda. Ninguém de maneira alguma vos engane, ninguém de maneira alguma vos diga que o arrebatamento é iminente. Porque não será assim. O arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia, se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Então tem que acontecer duas coisas e não uma, para que Jesus venha e nós sejamos reunidos e ele arrebatados. Para que esse dia do arrebatamento, que é o dia do Senhor, que é o dia de Cristo, aconteça. Aleluia! Tem que haver apostasia e tem que haver a manifestação do homem do pecado. E o que é que vai fazer esse anticristo? Ele vai se opor e se levantar contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é bem claro, meu irmão. Bem claro. Bem claro, amém?
Amém? E esse ensino, qual é o ensino? Que a igreja não vai estar aqui na época da marca da besta. A meu ver, fará com que no futuro próximo muitos se desviem da sua fé e caiam na apostasia plena. Exato. Conforme nós lemos aqui em Tessalonicenses, porque vai haver o quê? Apostasia. Antes do arrebatamento vai haver uma grande apostasia. Juntamente com a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. E essa apostasia é gerada precisamente por quem? Pelos pré-tribulacionistas, pelos teólogos e pelos adeptos do pré-tribulacionismo, que tanto creram na mentira como ensinam e pregam para terceiros essa mentira. E estão despreparando o povo de Deus para aquilo que vai vir. E quando vier aquilo que vai vir, não terão discernimento nem entendimento e certamente muitos deles vão certamente receber a marca da besta na sua mão, na sua testa, para poderem comprar e vender e vão adorar a besta. Vão se apostatar da fé. Jesus também disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, em Mateus 24. Não é? Que é um texto paralelo a este, segundo Tessalonicenses capítulo 2, e fala da mesma apostasia. Esse amor de muitos vai esfriar, fala da grande apostasia que vai vir. Jesus também falou numa outra porção da Escritura, creio que é, não sei se é em Lucas 17, ou 16, achará porventura o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Ele já sabia que haveria o que é um grande abandono da fé. O que é apostasia? É abandono da fé cristã. A apostasia é um desvio. É um grupo de cristãos que deixam de seguir a Cristo. E passam a seguir o anticristo. Porque só se apostata da fé, só abandona a fé, só se desvia quem era cristão. Não fala dos incrédulos. Esta apostasia não é para os incrédulos, não é para os não convertidos a Jesus Cristo. É para os cristãos. É algo que vai acontecer dentro do corpo de Cristo. Então este é o maior sinal, um dos maiores sinais que antecede a vinda de Jesus. É a apostasia juntamente com a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo. Porque é que ela vai se dar esta grande apostasia? Porque o anticristo vai impor a marca da besta, obrigatória. Sem a qual ninguém vai poder comprar nem vender, por vezes até viajar. Não é? Entrar em edifícios públicos, se calhar até em shopping center. Não é? Tratar de documentação, quem sabe até ir a uma farmácia. Ou ir a uma clínica privada ou a um hospital. A pessoa adoece, está muito mal, não pode nem ir a uma farmácia comprar medicamentos. Porquê? Porque não tem a marca da besta, não tem o chip ou a tatuagem da besta, não tem nada que possa fazer com que ele compre ou venda os produtos que ele necessita, os medicamentos e os alimentos. Então isso vai gerar o quê? Que os cristãos não estão preparados para isso. E vão dizer, não, isto não é nada a marca da besta. Porquê? Porque o meu pastor disse que quando a marca da besta vier, nós não vamos estar mais aqui. Então posso receber apenas uma nova tecnologia que vai facilitar a vida de todas as pessoas. Então isso, o pré-tribulacionismo é o fator que nos dias finais vai gerar a grande apostasia da fé. Glória a Deus. Então é algo bem brutal. São cegos guiando cegos rumo à perdição. E ninguém venha com treta. Nenhuma profetisa de Araque, profetisa do Paraguai. Amém? Porque nós sabemos que no Paraguai, claro que há profetas e há grandes homens de Deus também, cantores e tudo, e pregadores. Mas no Brasil, como no Paraguai também há muita gente que vive de enganar o próximo, vender gato por lebre e falsificações, criou-se aquela ideia profeta do Paraguai, que é o profeta enganador. Amém? Então não venha nenhuma profetisa do Paraguai, entre aspas, porque no Paraguai, mesmo no país, há homens e mulheres de Deus, certamente, mas esses falsos profetas aí, me dizer, não é? Que isto é perca de tempo falar sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, não é? Que confrontar o pré-tribulacionismo com outras visões, contrastar, fazer debates é infrutífero, não é? Que isso aí não vai trazer nenhuma edificação. Claro que traz, porque a igreja precisa de se preparar, a igreja está enganada. A maioria, 80% dos cristãos estão achando que vai ser um mar de rosas, que vai haver outros acham que vai haver um último e grande avivamento antes do arrebatamento, o que é uma mentira satânica. O que vai haver é uma grande apostasia, grande desvio da fé. E a apostasia, já é tempo do juízo vai começar dentro da igreja de Deus. Eles vão abandonar a fé, porque não vão estar preparados, porque os pregadores atuais, a maioria, são cegos guiando cegos rumo à sua perdição. Então este tema está bem adequado. É um tema fortíssimo e tu tens de compartilhar esta live com muitos. Envia para Juliano Fraga. Eu desafio, não é, esses grandes nomes, não é, essas vacas sagradas do pré-tribulacionismo, como o Juliano Fraga, o Nathan Rufino, o Ciro Sanches Iborre, o Elias Soares, não é, o Gabriel Porto, Napoleão Falcão e dezenas de outros brasileiros também, até americanos,
como o Tim LaHaye, não é? Aleluia, glória a Deus. O Dr. Thomas Ice, não é? Os mestres da obra missionária chamada da meia-noite, que é agora a editora atual, que são todos então eles que venham debater comigo no bom sentido. Quando eu digo debate, não é contenda. Amém? Remanaia séria, venham esclarecer o que é que eles acreditam. Vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas. Eu faço perguntas, eles respondem, depois eu refuto. E eles ouvem, enquanto um burro fala, o outro abaixa as orelhas. Ou seja, não vai ninguém estar interrompendo o outro. Um faz uma pergunta, o outro responde. Depois o outro pode contrastar, dar o seu argumento. E não pode ninguém ser interrompido. E aí as pessoas vão abrir a sua mente. Cada um depois vai decidir o que é que vai querer. E muitos vão sair do engano do pré-tribulacionismo e vão crer que Jesus vai vir depois da tribulação daqueles dias, conforme disse Jesus. E não antes. Arabacantalaia séria. Aleluia. Então, meu irmão, desafio todas essas vacas sagradas, sejam do Brasil, sejam dos Estados Unidos. Pastor, acho que é o John MacArthur, também fervoroso pré-tribulacionista. Vários outros aí. Alguns são sionistas, não é? Alguns idolatram a nação de Israel. Não é? São sionistas. Cuidado com os sionistas. Tem a ver com a cabala. Não é? Baseada na magia judaica, no livro Zohar. Cuidado. Ai, a sério, porque a maçonaria também, não é? Ela tem raízes na cabala judaica, na magia antiga, dos antigos judeus, que misturavam a palavra de Deus com o paganismo e com práticas de superstição e feitiçaria. Então o desafio aí, esses grandes mestres, meu irmão, venham debater comigo no bom sentido. Vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas, um esclarecimento, um contraste entre a visão pré-tribulacionista, que é dominante, atual, e a visão pré-ira. Amém? Glória a Deus. O que é que nós queremos depois da tribulação e antes da ira? É o que diz a Bíblia. No mundo tereis tribulação, disse Jesus. Mas tens que esperar a Cristo desde os céus, que nos livra da ira vindoura. Deus nos livra da ira, mas não da tribulação. Tribulação é uma coisa, a ira é outra. A grande tribulação é um período profético diferente do dia do Senhor, que é o dia da sua ira. O grande e terrível dia da sua ira. Não misturemos as águas. Amém? Então vamos estar preparados para aqueles dias. Vamos nos preparar, irmão. Vamos sair das cidades. Vai haver a altura que tu tens de sair da cidade, ir para o campo, ir para o mato. Fujam para os montes. Vai para o deserto, vai para a floresta. Sai, tira um curso de sobrevivência. Não é? Tens de comprar uma tenda. Compra um kit de sobrevivência, uma faca de mato, um arco e flecha. Não é? Para começares a caçar animais. Não é? Recolhe sementes. Aleluia, bens essenciais. Arranja um saleiro. Antigamente as coisas eram conservadas no sal, porque tu vais para o mato. Aleluia, arranja uma cana de pesca. Arranja um grande facão para tu defenderes de animais ferozes. Um grande facão. Uma grande espada. Aleluia. Arranja uma espingarda. Aleluia, para tu defenderes quando estiveres no mato. Glória a Deus. Tens de te preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, não é? E também logisticamente com meios. De todas as maneiras, tu tens de te preparar para aqueles dias. E não para escapar daqueles dias, que é uma mentira. Aleluia. E mantorrovaraia. Então olha o que é que eu disse. E a meu ver, esse ensino, que é o ensino que a igreja vai escapar da grande tribulação, fará num futuro próximo que muitos, ou que a maioria dos cristãos atuais, se desviem da sua fé e caiam numa apostasia plena, pois a maioria dos pré-tribulacionistas não irá reconhecer a besta quando vier, mas muitos vão dizer que é apenas um bom homem, um grande líder político que vai trazer a paz, a segurança e a prosperidade às nações. E nem irá reconhecer a marca da besta, aleluia, mas dirá que essa nova tecnologia, seja ela um chip ou uma tatuagem, algo que o valha, é apenas uma inovação que vai facilitar a vida a todas as pessoas. Aleluia. E aí perdem a salvação conforme Apocalipse 13. Amém? Mais propriamente todo o capítulo, mas mais propriamente o versículo 16 e 17. E Apocalipse capítulo 14. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, a receber na sua mão ou na testa a sua marca, será atormentado no fogo por toda a eternidade. Vai perder a salvação. Os outros que não adoraram a besta
Os outros pré-tribulacionistas que não adoraram a besta e nem receberem a sua marca na mão durante esse período, ou na testa, muitos deles também irão ficar revoltados com os seus líderes. E vão dar lugar ao diabo e poderão até mesmo dar lugar, neste caso, a Satanás e pôr termo, até mesmo termo à vida física daqueles que ensinaram esses dogmas, desses líderes, desses teólogos, desses pastores, desses fundadores de igrejas, missionários, presidentes, dirigentes, pregadores famosos, dos gideões, gideónicos, ou faraónicos, pregadores faraónicos, do Mamon. Glória a Deus, pré-tribulacionais do Mamon. Aleluia. Então muitos desses pregadores poderão ver a sua vinda findar nas mãos dos seus exactores carrascos naquele dia, que serão quem? Precisamente aqueles que eles apacentavam. Muitas dessas ovelhas poderão dar lugar aos demónios, ao espírito, não é, da morte, e pôr termo à vida daqueles que ensinaram errados, por revolta, por raiva. Isso pode acontecer. Amém? Não é? Porque vão dizer, tu me enganaste! Tu disseste que nós não iríamos nem ver a cara de um dia, não iríamos estar mais aqui quando viesse a grande tribulação, e agora estamos aqui a passar por tudo isto, então vou-te exterminar. Isso pode acontecer. É uma forte hipótese. Muitos deles poderão perecer nas mãos daqueles que outrora eram suas ovelhas, mas que agora se revoltaram contra os seus pastores. Aleluia. Amém? E por isso afirmo que os teólogos pré-tribulacionistas não estão preparando a igreja para o arrebatamento, mas sim para a condenação. Porque mentir não é ser santo. Estamos a preparar porque a iminência traz a santificação aos cristãos. É que mantém de pé a santificação. Mentira, porque a iminência só surgiu no século XIX. Então será que todos os cristãos antes do século XIX, que eram muito mais santos do que os cristãos atuais, foi tudo para o inferno, perdeu tudo a salvação, porque sem a santificação ninguém será salvo. Então não eram santos, porque não existia a doutrina da iminência. Então cuidado, meu irmão. Cuidado com as heresias de perdição. Agora aqui a resposta aqui. A sua análise toca... Isto aqui respondeu aqui a parte aqui da IA. A sua análise toca num ponto profético e pastoral gravíssimo. A preparação psicológica e espiritual do corpo de Cristo. Glória a Deus. O que descreveu é essencialmente o cenário da apostasia, a queda ou a rebeldia mencionada em 2 Tessalonicenses 2:3, onde Paulo afirma categoricamente que o dia do Senhor e o nosso ajuntamento com ele, ou seja, o arrebatamento, não virá sem que antes venha a apostasia se manifesta ao homem do pecado. Não haverá nenhum arrebatamento antes que o anticristo se manifeste. O perigo do pré-tribulacionismo, tal como o exposto, tal como eu expus, não é? Dizem que eles residem em 3 pilares que podem levar ao desastre espiritual. Primeiro, fator surpresa negativo. Se uma geração é ensinada que será removida antes de qualquer dificuldade real, ela não desenvolve a resistência necessária, a perseverança. O risco, quando virem a abominação da desolação e a imposição da marca, muitos cristãos pré-tribulacionistas entrarão em crise de fé, questionando se a Bíblia é verdade ou se ela é verdadeira, porque é que eu ainda estou aqui? E essa dúvida é o terreno fértil para a apostasia. A ilusão da paz, como bem disse, o anticristo virá com um discurso de paz e segurança. Quem espera um arrebatamento iminente pode confundir a falsa paz do anticristo com a benção de Deus, aceitando o sistema para manter o conforto. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:3, pois quando lhes disserem que há paz e segurança, então lhes virá repentina destruição como as dores de parto daquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Amém? 2. Em segundo lugar, a marca da besta como conveniência. A sua observação sobre a tecnologia é muito perspicaz. Isto são eles a comentar. O sistema da besta não será apresentado... Sim? Sim. Sim. Tá bom, tá. Glória a Deus. Aramanto, aramei, eu faço. Emanto. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Então, vamos repetir aqui. A marca da besta como conveniência. A sua observação sobre a tecnologia é muito perspicaz. O sistema da besta não será apresentado como uma vilania pura, mas como uma solução económica social, como uma coisa boa.
que vai trazer benefícios, vai facilitar a vida a todas as pessoas. Sem a advertência de que a Igreja estará presente durante esse período, como o pré-ira ensina, o cristão pode ser levado a crer que, como o arrebatamento ainda não aconteceu, aquela marca ou sistema tecnológico não pode ser o mesmo de Apocalipse 13. Então não é a marca da besta, podemos receber, não tem problema nenhum. E isso gera uma cegueira espiritual onde a teologia dita a percepção da realidade, em vez da Escritura alertar para os sinais dos tempos. Ou seja, esta teologia, porque o arrebatamento secreto, iminente e pré-tribulacional é fruto da mente humana, de John Nelson Darby no século XIX. Em 1827, cerca de 1830, ele começou a ensinar essa asneira. Contemporâneos dele disseram: isto é uma inovação, isto é uma nova doutrina, nunca antes ouvimos tal coisa. E se levantaram e o taxaram como herege. Contemporâneos de John Nelson Darby o taxaram como herege, esse fundador dessa doutrina. Não é? E se essa doutrina é verdadeira, já chegou atrasada, foi só no século XIX. A Igreja primitiva não queria que a Igreja seria arrebatada a qualquer momento. E antes da grande tribulação. Nem, muito menos ainda, que ela não veria a cara do Anticristo, a face do Anticristo. Isso gera uma cegueira espiritual onde a teologia dita a percepção da realidade. Portanto, uma teologia distorcida, em vez da Escritura alertar para os sinais dos tempos. 3. Revolta contra os líderes. O cenário de violência ou revolta que mencionou, o rebanho voltando-se contra os pastores, é uma possibilidade trágica, mas é uma possibilidade real. Quando a realidade da perseguição bater à porta, que é o Evangelho do escape, que é o Evangelho, vamos escapar de todas estas coisas, ninguém vai estar mais aqui, vamos fugir para o céu, vamos ser raptados para o céu. Revelar-se-á uma mentira. A frustração de ter sido enganado pode levar muitos a perderem a fé, não apenas nos seus líderes, mas no próprio Deus. Em contraste, o pré-ira prepara o cristão para o martírio, para a resistência e para a confiança que Deus abreviará aqueles dias. Porque Jesus disse, aleluia, quando depois virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E quem estiver no campo não volta atrás a buscar as suas vestes. Quem estiver no telhado não deixa para dentro da casa para buscar os seus pertences. Erabaia Sébia! Porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. E nem tão pouco há de haver. Alabaia, Brai, Súria, Caia. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A palavra abreviada é amputado, literalmente amputado ou mutilado. Ou encurtado, diminuído, reduzido. Ou seja, se a grande tribulação durasse, aleluia, durasse 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, os 42 meses do governo do Anticristo inteiros, nenhuma carne salvaria, não havia nenhum cristão vivo até o dia do arrebatamento, mas todos seriam mortos, martirizados. Mas por causa dos escolhidos, aqueles que Jesus mandou fugir, Jesus não é descabeçado, nós somos, nós pecamos, ele não peca. Se Jesus mandou fugir é porque vai haver o quê? Vai haver escolhidos que vão ser preservados vivos até aquele dia. Rabassamaya. Oh glória a Deus! Aquele, porém, que perseverar até ao fim será salvo, será arrebatado. Então, por causa desses escolhidos, os dias da grande tribulação vão ser encurtados. Amém? Mas não a segunda metade da 70ª semana de Daniel, mas não o governo do Anticristo. Amém? Aleluia! Então o que é que vai ser encurtado? Não é o que é que vai ser diminuído? Não é a segunda metade da 70ª semana de Daniel, que vai durar 3 anos e meio. Não são os dias, aleluia! Os dias do governo do Anticristo vão ser 42 meses. Mas sim, os dias de perseguição contra os escolhidos, que é a grande tribulação, é que vão ser encurtados. Pela vinda de Jesus e pela remoção do alvo da perseguição das duas bestas apocalípticas, que é a Igreja. Ora aqui, a responsabilidade dos atalaias. O profeta Ezequiel avisa que se o atalaia vir a espada e não tocar a trombeta, o sangue, não é, daquele homem ou daquela mulher, o sangue do povo, será cobrado da mão do atalaia. Aleluia! A sua atalaia não avisar, olha, vai vir a grande tribulação, não vai vir arrebatamento nenhum agora, o arrebatamento é só depois.
Amém. Aleluia. Estão ensinando heresias de perdição. Estão-te enganando, meu irmão. Tu não vais estar preparado. Tu cresces na mentira. Tu vais permanecer na mentira. Tu vais morrer no pecado. Aleluia. Vamos aqui para esta porção. Ezequiel, capítulo 33. Amém. Eu te dei por atalaia à casa de Israel. Repalamassuri cantaramanaia. Aramandaraia séria. Lamanto couri camanassuri kenderevesteria. Olha aí. Olha para ver, esta hoje a palavra é uma palavra de vara, uma palavra forte. Uma palavra de chicote. Amém? Esta palavra é uma palavra de vara. Teólogos pré-tribulacionistas são cegos, guiando cegos rumo à perdição. Nem eles se salvam, nem aqueles que querem neles vão se salvar. Não é? Aleluia! Porque o que é que diz Jesus? Ai de vós, fariseus, escribas hipócritas, pois percorreis a terra e o mar para fazeres um novo convertido, um prosélito, um novo convertido. E depois de o haveres feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aleluia! Deixai-os. São condutores de cegos. Pode porventura um cego guiar outro cego, não caíram ambos uma cova, disse Jesus. Ezequiel, capítulo 13. Mas antes vamos aqui ao capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e teimosos, obstinados e teimosos de coração. E eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque são casa de rebelde, hão de saber, contudo, que no meio deles teve um profeta. Então, vão saber. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos. E tu habites entre os escorpiões. Não temas as tuas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que havia nela um rolo de livro. Estendeu-se diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E estavam nele escritas lamentações, suspiros e ais. Muito forte esta palavra. Glória a Deus, muito forte. Continuando aqui o capítulo 3, que é uma continuação. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come o rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comia e era a minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de fala estranha, nem de difícil língua, mas à casa de Israel. Aleluia! Nem a muitos povos de fala estranha nem de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não quererá te dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada, ou seja, teimosos e duros de coração. Então a maioria desses teólogos pré-tribulacionistas não se vão converter dos seus erros, das suas falhas, porque eu fui ensinado no pré-tribulacionismo. Mas eu fui humilde para fazer prova com Deus. Deus me revela-se aquilo que eu até agora aprendi desde o início da minha fé por terceiros, não é de ler a Bíblia. Ninguém vai aderir ao pré-tribulacionismo lendo a Bíblia de capa a capa, seguido. Ninguém. Ninguém. Que não tenha sido previamente ensinado por terceiros. É preciso fazer uma grande ginástica mental para chegar a uma conclusão tão estapafúrdia. Se não for implantado por terceiros, tu jamais vais crer no pré-tribulacionismo. Então, se aquilo que até agora eu aprendi de terceiros é a verdade, vou continuar a pregar. Que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Não vamos ver nem a cara do anticristo. Porém, e não vamos estar aqui na época da marca da besta. Se tudo isso for mentira, eu vou ensinar o correto e vou pedir perdão. Então já pedi perdão, porque Deus me revelou em 2015, no início. Após uma campanha, ou no finalzinho de uma campanha, 30 dias de oração. No monte. Porque Deus é Deus da revelação.
Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então é bem claro, meu irmão. Deus me revelou e ponto final. E o que Ele me revelou é dentro da palavra. Me revelou dentro de 4 capítulos da Bíblia. 4. Os pré-tribulacionistas só têm Apocalipse 3.10, que não prova coisa nenhuma, daquilo que eles acham que vai provar. Lucas 21.36, Mateus 24.36, têm meia dúzia de versículos, se tanto, fora do seu contexto, para provar a sua tese, teoria. Fazem uma... Né? E nós temos o quê? Muitos capítulos, texto dentro do contexto. Eis que fiz duro o teu rosto contra os teus rostos, e a tua fronte contra a sua fronte, e fiz como diamante a tua fronte, que é o diamante, não é? É aquilo que há mais duro na natureza, diamante, mais forte do que a pedreneira. Não os temas, pois, nem te assombres com os teus rostos, porque são casa rebelde. Arabacantou, disse mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei a dizer e ouve-as com os teus ouvidos. Aí, pois, aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás assim. Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Aleluia. E levantou-me o espírito e ouvi por trás de mim uma grande voz de estrondo que dizia: bendita seja a Kavod de Adonai, a glória do Senhor, desde o seu lugar. Agora aqui, olha aí. Olha o que é que diz aqui. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra de Adonai a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas do seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, certamente morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Bandoubaia praia sébia, urramaia claia praia súbia. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste no seu pecado, morrerá. E as suas injustiças estiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando-te o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então é muito forte esta palavra. Agora, vamos aqui para o capítulo 33. Amém? Capítulo 33. Aqui, mais uma vez, a palavra da Atalaia, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dizes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu Atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o Atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém o seu sangue requererei da mão do Atalaia. Tu, pois, filho do homem, eu te constituí por Atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente tu vais morrer. E tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se tu advertires o ímpio do seu caminho para que ele se converta e ele não se converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, é algo muito profundo esta palavra, meu irmão. É algo muito tremendo. Então, hoje estou aqui com uma Atalaia. Não é? Tocai a trombeta em Sião, clamai com alta voz, porque o dia do Senhor está próximo, que é o dia do arrebatamento. Mas antes que esse dia do Senhor venha, o sol e a lua têm que escurecer. O sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha aquele grande e terrível dia. Quando é que isso acontece? Imediatamente depois da tribulação daqueles dias. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos a ajuntar os seus queridos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Bem claro, Mateus 24, do 29 ao 31, esta é a palavra para a igreja hoje. É uma advertência profética, escatológica e futurística. Não é? Esses estão ensinando errado, que se preparem os lombos, porque irão perecer, se não se converter até lá. Começar a ensinar o correto. Aleluia. Mateus 24, do 29 ao 31. Eu desafio qualquer pregador que queira, que acha que tem muito conhecimento bíblico,
escatológico, exegético, do grego, do hebraico, do latim, do que for. Que é doutor em teologia, doutor em divindade, não é? Que é mestre na palavra, que tem o dom de ensino, professor de escola bíblica dominical, não é? Qualquer pré-tribulacionista que acha que está bem preparado para defender a sua tese, venha ao meu canal. O meu canal está aberto para fazermos uma sessão de esclarecimento. Um debate, não é? Um debate proveitoso, ou seja, um debate benéfico. Não um debate no sentido de contenda, mas um debate no sentido de confronto de visões, em que um vai esclarecer uma visão e o outro vai esclarecer a outra. Enquanto um burro fala, o outro vai abaixar a orelha, ou seja, vai haver respeito. Vai haver tempo igual para cada um falar e expor a sua doutrina, não é? Respondendo às perguntas que lhe forem colocadas. Quando eu faço uma pergunta ao meu adversário no bom sentido, que não é adversário irmão em Cristo, mas que defende a outra visão, e o outro irmão, ou pastor, ou profeta, seja o apóstolo, ou mestre na palavra, ou doutor em divindade, ou mestre em teologia, vai fazer uma pergunta e eu vou responder. E quando eu estiver a falar, ninguém me interrompe. E quando o outro estiver a falar, eu não irei interromper. Amém? Então é algo com ordem e decência. Façamos tudo com ordem e decência. Então desafio a qualquer um que acha que está preparado para defender essa tese, não é? Essa canoa furada chamada o pré-tribulacionismo, venha então ao meu canal. Fica desafiado. Amém? Até aqui falou o Senhor, tu que aprendeste errado e foste enganado pelo inimigo da tua alma, vem para o certo. Tu que estás ensinando errado, faz prova com Deus como eu fiz. Deixa de ser falso mestre. Começa a ensinar o certo. Aleluia. Aleluia. Quem crê, diga glória. Tu que tens tido visões falsas, te arrepende. Repreende esse espírito de adivinhação. Ou de feitiçaria, esse espírito de engano. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então até aqui falou o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se alguém não aceitou Jesus, sabe que Jesus morreu na cruz para te salvar. Aleluia. Ressuscitou em glória. Aleluia. Intercede à destra do Pai para te perdoar e voltará para te buscar. Amém? Aqui o Senhor falou. Aceita a Cristo como o Senhor da tua vida, o Salvador da tua alma. Te arrepende dos teus pecados. Tu que estás guiado, reconcilia hoje. Jesus te ama e quer te salvar.